que dá pra esperar do Felipe Coutinho jogando no futebol brasileiro? É isso que eu quero falar contigo nesse vídeo, é isso que a gente vai ver juntos. Felipe Coutinho chegou no Vasco com uma expectativa muito alta por parte da torcida. Acredito que por parte do jogador também, ele parece estar bem motivado, ele parece estar bem engajado com a torcida, parece estar querendo, mas eu quero analisar aqui com vocês, será que o Felipe Coutinho vai dar certo jogando no futebol brasileiro? Vai voltar ao alto nível? Vai voltar a ter nível de jogador de seleção? Vai se recuperar? Ele estava em baixa, né, jogando no Qatar, faz tempo que já não joga num grande clube e agora retorna ao futebol brasileiro para jogar no Vasco. Vamos ver aqui alguns pontos que podem fazer a gente ter uma expectativa maior pelo Felipe Coutinho. Separei algumas coisas aqui pra vocês, algumas estatísticas, né, voltadas ao Felipe Coutinho. Primeira coisa, ele tem 32 anos, então é um jogador de média idade, né? A gente sabe que a média de um jogador se aposentar varia aí 35, 38 ou por aí, né? De 35 a 38 anos é o normal de acontecer. Alguns atletas antes, alguns depois, né? A gente vê casos como Thiago Silva jogando futebol brasileiro com 39, Pepe jogando Eurocopa com 41. São casos isolados que extrapolam um pouco na questão da preparação física, da intensidade do jogo. Felipe Coutinho é um jogador armador, um meio campo, um ponta, então é mais difícil os jogadores do ataque jogarem por tanto tempo, né? Tem um padrão isso, mas tem 32 anos, não é uma idade tão avançada assim, dá tempo de recuperar o futebol dele, dá tempo de voltar a jogar em alto nível, né? Tem que ver se o jogador tá querendo realmente, tá comprometido, né? Parece estar, como eu falei, parece estar bem preparado. Ele parece estar bem preparado. Ele parece que tá bem engajado, querendo voltar realmente ao nível legal. Então acredito que por parte dele tá tudo ok, por parte da expectativa dele de querer voltar, tudo certo, mas a gente sabe que não depende só disso, né? Tem outros fatores aí que faz o jogador se dar bem ou não. A questão salarial, né? Eu separei aqui pra vocês também. No Qatar, o último clube que ele tava jogando, ele tava com um salário de 3,2 milhões por mês, isso já convertido para o real, né? Um salário bem alto, principalmente trazendo aqui para o futebol brasileiro, não tem nenhum atleta do futebol brasileiro que ganhe esse valor. Ele aceitou vir para o Brasil jogar no Vasco, principalmente aí pela identificação com a torcida, foi um jogador que foi revelado pelo Vasco, aceitou reduzir o salário dele para 1,7 milhões, né? Que ainda é um salário muito alto, é o maior salário da equipe do Vasco, é um dos maiores salários do futebol brasileiro, então não dá para dizer que ele, aceitou vir jogar por pouco, tá ganhando muito dinheiro ainda, mas em comparação com o que ele ganhava no Qatar, é uma boa redução. E em relação aos jogos do Qatar, eu quis trazer uma estatística aqui pra gente ver quantos jogos ele fez na última temporada, como foi o desempenho dele. Pelo que eu vi aqui, eu tô no site do Transfermarkt, o Felipe Coutinho teve 23 jogos na última temporada, 8 gols e 4 assistências. Se a gente pegar o futebol árabe, né, o Qatar, Emirados Árabes aí, não é tão fora da realidade, assim, tá? São bons números, mas a gente sabe que o futebol, principalmente do Qatar, ainda nem a Arábia Saudita, né, que tem grandes jogadores, é o Qatar, que é um mercado ainda menor, não é um número tão chamativo assim. Ele jogou mais como meia, né, que é a posição de origem dele. Jogou um jogo como segundo atacante e 2 jogos como ponta nessa equipe. Mas o principal fator aí dele foi como meia, a principal posição que ele demonstrou jogar nesse clube, tá? Vindo pro Vasco, acredito, né, os primeiros jogos já foram assim, que ele vai ser utilizado mais como meia. Tem a opção ainda pensando na equipe do Vasco, de ele e o Payet jogarem juntos. Acho difícil isso acontecer, né? De repente o Payet fazendo a meia e o Felipe Coutinho mais a ponta, ou vice-versa. São 2 jogadores que são meias, mas podem jogar na ponta, né? Tem que ver o que a característica de cada um vai permitir. Payet também é um jogador um pouco mais velho, então não sei se pro esquema do Vasco, pro futebol brasileiro principalmente, que é um futebol bem intenso de marcação, isso vai funcionar, mas é uma possibilidade aí pra equipe do Vasco, jogar com os dois. Os primeiros jogos que o Felipe Coutinho entrou, né, na equipe do Vasco jogando, ele não jogou junto com o Payet, só no último jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense eles jogaram alguns minutos juntos, mas não parece ser um modelo de jogo que o Paiva tá procurando, né? Acredito que eles vão ficar
alternando posições. Pode ser que mais pra frente, em algumas circunstâncias do jogo, os dois joguem até juntos, mas acho isso difícil de acontecer. Seria legal, principalmente pra quem assiste, né, ou gosta do futebol mais ofensivo, ver dois talentos jogando juntos, mais pra uma equipe competitiva, como eu falei, pro futebol brasileiro, que é um futebol muito intenso, acho bem difícil de acontecer. Mas vamos lá, como eu falei aqui, teve 23 jogos, 8 gols e 4 assistências. Uma outra questão que eu separei aqui pra ver com vocês é o número das lesões que ele teve nos últimos anos, tá? Me chamou a atenção algumas questões aqui. Teve algumas lesões que deixaram ele mais longe dos gramados por mais tempo. Tem um histórico bem grande de lesões, tá? Ó, a lesão que deixou ele mais tempo foi uma ruptura do menisco lateral. Na temporada 2020-21 ele jogava no Barcelona, ele ficou 220 dias fora, quase um ano fora, perdeu 42 jogos entre Barcelona e seleção brasileira, tá? Teve uma outra lesão lá em 2011, na temporada 2010-2011, quando ele jogava na Inter de Milão ainda, que deixou ele 13 jogos fora. E em 2013-2014, lesão no ombro, 45 dias fora, 13 jogos fora pelo Liverpool e seleção brasileira. Lesão no tornozelo, 9 jogos pelo Liverpool ele perdeu em 2017. 2019-2020, problemas na tibiotársicas, um problema de tornozelo, tá? 9 jogos fora pelo Bayern. Outro problema na parte da canela, ele perdeu 8 jogos pela Inter de Milão e pela seleção do Brasil lá em 2012 e 2013. E também teve uma lesão em 2022-2023 de lesão na coxa, que ele estava no Aston Villa, perdeu 8 jogos pela seleção e pelo Aston Villa. Então assim, ó, é um jogador que a gente pega, né, eu tô vendo aqui no Transfermarkt, um histórico de lesão bem extenso, tá? Com mini lesões, lesão de coxa, teve aqui, ó, se a gente pegar a quantidade de lesão que ele mais teve muitas lesões de coxa, muita lesão de virilha, alguns problemas no tornozelo, alguns problemas no joelho, que se pegar eles somados dá muito tempo. E isso vai gerando um trauma, né, um histórico de lesão bem grande pro atleta, e isso pode ser um fator que atrapalha o Felipe Coutinho jogando no futebol brasileiro. Como eu falei, o futebol brasileiro exige muita intensidade, é um jogo muito pegado, é um jogo muito físico, um jogo com muitas faltas, muito embate. Então é uma questão que a gente vai precisar ficar bem antenado, bem de olho, pra saber o desempenho do Felipe Coutinho em questão a isso, tá? Mas no geral é isso. O que eu acho, Felipe Coutinho é um jogador acima da média, isso é sem dúvidas, não tenho o que contestar. Taticamente, tecnicamente é um jogador diferenciado pro futebol brasileiro, porém a questão física é o que mais vai pegar. Tem que ver se ele vai conseguir ganhar intensidade, conseguir aumentar a questão física dele, força, explosão, velocidade, resistência. Ele vem do mercado onde o futebol não tem tanta intensidade como é no Catar, né? A gente sabe que o futebol para esse lado ali, Arábia, Catar, ele tem uma intensidade menor ainda, tá crescendo esse mercado, mas ainda é um mercado pequeno, então ele vem com um ritmo menor de jogo, então ele tem que se readaptar, tá num momento de readaptação aí, de ganho de intensidade, ganho de força, ganho de velocidade. Tem que ver como é que vai ser isso, é muito cedo para falar. Como eu falei, ele teve 3 jogos só pelo Vasco, é muito pouco ainda pra gente ter um aval. E tem que ver a parte da motivação, se ele vai continuar motivado, se a torcida vai ter paciência pra ele entregar resultado. Eu acho que o principal é isso, paciência. Ele vai precisar de um tempo, se readaptar, vai precisar de um tempo pra encaixar no modelo de jogo do Paiva ou do novo técnico, se o Vasco acabar contratando um outro técnico, voltar a entender o futebol brasileiro. Ele tá muito tempo jogando fora, o futebol brasileiro tem um aspecto diferente, como eu falei, é um jogo muito parado, um jogo com muitas faltas, um jogo muito físico. Então, tem toda essa questão, tá? Mas acredito que o Felipe Coutinho, voltando a um ritmo legal, voltando a tá bem, com um físico legal, ele pode sim voltar a se destacar como um dos principais meias do Brasil, não digo nem só do futebol brasileiro, mas do Brasil, brasileiros, tá? Jogando no Brasil e no exterior. A gente viu ali na Copa de 2018, ele foi o principal jogador da seleção do Brasil na Copa do Mundo, né? Na ausência do Neymar, o Felipe Coutinho foi o grande cara, o cara que carregava a responsabilidade. Então, acredito que ele tendo um físico legal, ele voltando a entender o futebol brasileiro, isso é muito positivo pro Vasco, pro futebol brasileiro como um todo e pra seleção também. Como eu falei, ele tem 32 anos, é a idade do Neymar. Se a gente vê o Neymar ainda como uma esperança pro futebol brasileiro, por que não o Felipe Coutinho não voltar a um ritmo legal e ainda também ser um jogador importante pra seleção brasileira? Então, acho sim que se ele tiver dedicado, se ele voltar a um ritmo legal, pode pintar na seleção brasileira. Se tiver bem, não vejo por que não, tá? E queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham do Felipe Coutinho jogando no Brasil? Vai se destacar? Tem chance de voltar à seleção brasileira? Tem chance de disputar a Copa de 2026? Mandem nos comentários aqui, vamos debater, vamos conversar e eu quero saber a opinião de vocês. Fechou? Tamo junto,
Se tu não é inscrito, se inscreve no canal, que é muito importante pra gente crescer a nossa comunidade. Eu gosto de estar falando aqui com vocês sobre o futebol brasileiro, futebol mundial, sobre a parte física, né? A visão de um preparador físico sobre o futebol. Então mandem aqui nos comentários também opiniões sobre esse caso e mandem sugestões de novos vídeos, novos jogadores que vocês querem uma análise. Já trouxe do Thiago Silva, agora do Felipe Coutinho. Então mandem aqui nos comentários novas sugestões. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo.